a ideia, por exemplo, de que todas as civilizações anteriores foram cruéis para os animais e de que nós, pela primeira vez, somos tocados pelos sofrimentos de um cachorro, de um leão ferido, etc., etc. Essa ideia ainda é muito comum hoje em dia. Por vários meios, eu tomei conhecimento, umas semanas atrás, da epidemia de ataques de animais ferozes a seres humanos. Começou lendo na revista American Hunter uma estatística que mostrava um número crescente de ataques de ursos a pessoas nos parques florestais aqui. Existem uma infinidade de parques e alguns deles têm ursos à solta, que as pessoas podem então alimentar, jogar pipoca para os ursos, né? E convive com os ursos numa base diária. E até uma certa data, simplesmente não havia, digamos, até 20 anos atrás, não havia nenhum caso de ataque de urso. De repente, esses ataques começaram a acontecer e em número crescente, tá certo? E, evidentemente, cada um dos casos é estudado para descobrir se há alguma causa na mudança de comportamento do animal, né? E são chamados, então, zoólogos, etólogos, psicólogos animais, etc., etc., para desvendar o problema. Sempre aparece alguma explicação muito, muito engenhosa, né, de que ou o urso recebeu um sinal errado, ou ele estava com fome, alguma coisa assim. Em nenhum caso eu vi uma tentativa de analisar a coisa sociologicamente, ou seja, de ver se houve alguma mudança na conduta dos seres humanos que provocou isso. Depois, eu comecei a comprar uns vídeos que davam conta de fenômenos similares acontecidos em vários lugares do mundo, na Europa, na África, tá certo? E, inclusive, se via que até em regiões onde esses ataques costumavam acontecer, eles começaram a acontecer em maior número, tá certo? Então, não é nada absurdo falar de uma epidemia ou de um problema crescente, pelo menos, tá certo? E, sobretudo, existe dentro desse fenômeno um setor muito especial, que é o de pessoas atacadas por animais que elas mesmas criam. A gente cria um tigre em casa, cria um leão, cria um rinoceronte, um búfalo, tá certo? E também começaram a acontecer ataques a essas pessoas, vamos dizer, em quantidades alarmantes, tá certo? Então, eu comecei, em primeiro lugar, para ver se havia alguma constante na conduta, não dos animais, porque a simples ideia de cada um desses casos, você investigar o que houve com o animal, quer dizer, por que um animal que antes não atacava passou a atacar, ela me parece um pouco unilateral, porque afinal de contas, se há um ataque, você tem um atacante e uma vítima, então algo pode ter acontecido pelos dois lados, tá certo? E as pessoas que estudam isso, elas acabavam vendo assim, miúdas diferenças entre cada caso, tá certo? Por exemplo, o fato de que a vítima invadiu o território do animal sem saber, por exemplo, entrou numa área que pertencia a um urso, a um leão, e aí foi atacado, e coisas desse tipo. Mas não vi, em parte alguma, uma investigação do seguinte teor. Houve alguma mudança de conduta dos seres humanos em massa, uma mudança geral na conduta dos seres humanos para com os animais, que pudesse então explicar essa mudança de atitude dos animais? Isso não foi realmente não foi estudado. Só o que foi estudado, vamos dizer, foram atitudes pessoais, individuais das vítimas, tá certo? Os erros que cometeram, por exemplo, um sujeito que criou um depósito de lixo perto da casa, e o pessoal da aldeia começou a jogar lixo ali, então atraiu uma multidão de lobos, e os lobos então começaram a atacar pessoas, tá certo? Ou uma senhora que, contrariando a lei, alimentava ursos no seu quintal, quer dizer, os ursos apareciam ali, primeiro apareceu um, ela deu lá uma salsicha para o urso, no dia seguinte apareceram 2 ursos, e 3 ursos, e 4 ursos, e no fim do tempo a senhora foi
No dia que houve escassez de salsichas, a própria senhora foi comida pelos ursos. Então, existem, é claro, erros individuais. Em todos os casos existem erros individuais. Mas pergunto eu, por trás desses erros individuais, tá certo? Ou até por trás de acidentes ocorridos sem culpa da vítima, não existe alguma constante? Então, eu procurei, né, ver um certo número de casos, tomei lá uma amostragem, vamos dizer, uns 100 casos, e reparei que havia, de fato, algumas constantes. Primeiro, as vítimas todas estavam desarmadas, tá certo? Ou, se tinham armas, hesitaram em usá-las. Ou seja, havia até um caso em que um guia turístico armado, conduzindo um grupo de turistas europeus na África, numa região repleta de rinocerontes, na hora que o rinoceronte investe contra o grupo, o guarda atira para o ar na vã esperança de assustar o rinoceronte, o qual nem liga para isso e continua avançando e acaba matando o próprio guarda, entre outras pessoas. Não é certo? E, em segundo lugar, todas as vítimas que sobreviveram, assim, invariavelmente, tá certo? Nenhuma lançava a culpa no animal, todas tratavam de explicar e se referiam aos animais em termos afetuosos. Terceiro item. Todos estavam convencidos de que os animais em si não são perigosos, não oferecem perigo para a espécie humana, a não ser que o ser humano lhes dê algum motivo para atacar. Então, vamos dizer, a racionalidade dos ataques animais era um pressuposto, tá certo? No fundo de todos esses argumentos. Então, eu me perguntei, de onde vêm essas crenças? Elas que são tão uniformes, né? E tão aparentemente arraigadas no coração das pessoas. Note que, enquanto eu estou falando isso, neste mesmo momento, existem expedições, safaris, etc., observando animais, não para caçá-los, mas para fotografá-los, tá certo? Ou só para observá-los a curta distância, composto de gente totalmente desarmada. Nesse mesmo momento estão acontecendo milhares no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, o número de pessoas que criam animais ferozes em casa está aumentando muito. Só em matéria de tigres, eu não tenho estatísticas sobre outros animais, mas existem no presente momento pelo menos 5.000 tigres domésticos nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, sem contar outros países. Evidentemente, existe aí um fator econômico, né? A ascensão social, de classes antes menos favorecidas, explica que hoje uma pessoa de classe média possa comprar um tigre, vai pagar aí, sei lá, uns $10.000, tá certo? Economiza um dinheiro, compra um tigre e cria o tigre em casa. Então, em geral, essa era uma outra constante, em geral as vítimas não eram pessoas monumentalmente ricas, que tinham palácios e um monte de guardas e treinadores para cuidar dos animais. Não, eram pessoas que criavam esses animais pessoalmente, no quintal, por assim dizer. Claro, havia 2 ou 3 ricos ali no meio também, assim como também havia casos de pessoas bem sucedidas na área, pessoas para as quais nunca aconteceu nada. É evidente que sempre existe. Mas, então, essa ascensão social permite que um luxo que outra hora, né, era de príncipes e duques e reis, pudesse ser cultivado por imensas faixas da classe média. Tá certo? Então, a simples expansão quantitativa já sugere a suspeita de que as pessoas não tinham o preparo adequado para se meter nesse tipo de coisa. Porém, esse aspecto socioeconômico, ele certamente existe e ele pesa muito
entre os fatores que produzem isso, mas tem um fator ideológico-cultural, que é a disseminação, vamos dizer, da ética ecológica a partir dos anos 60. Vocês que não existiam no tempo em que eclodiu o movimento da nova era no mundo, vocês não podem imaginar, talvez, o impacto que essas ideias tiveram para as pessoas que estavam alcançando a maioridade nos anos 60 e 70, onde a mentalidade dessa geração foi inteiramente formada por esses novos princípios éticos, encobrindo, vamos dizer, outros princípios milenares que tinham vigorado na civilização, vamos dizer, desde o início do cristianismo. Princípios, então, que essa geração já nem conhecia mais. Havia até, vamos dizer, uma mescla de ética ecológica e cristianismo, na qual a primeira se expressava nos termos da segunda. Tá certo? Eu me lembro, por exemplo, em que as palavras de São Francisco de Assis, que se referia aos animais como seus irmãos, eram amplamente usadas nesse contexto. Tá certo? Supondo-se, então, que São Francisco de Assis fosse um homem de classe média que estava criando tigres em casa, ou coisa assim. Quer dizer, não havia nenhum esforço sério de compreender exatamente o que São Francisco de Assis estava querendo dizer, mas tomava-se aquilo num sentido literal. Para, vamos dizer, como resumir da maneira mais simples essa tremenda mudança de mentalidade que ainda tem, vamos dizer, uma importância e tem um efeito na mente das gerações subsequentes até hoje. Eu diria o seguinte, que a ideia do homem como topo e senhor da natureza, tal como foi estabelecido no Gênesis, foi trocado por a ideia de uma convivência democrática com os animais. Tá certo? Ou seja, o ser humano não deve desfrutar de nenhum privilégio sobre os animais. Eles não lhe pertencem, eles não estão à sua disposição. Eles são criaturas que têm sua vontade própria. E na época ainda não se falava de direitos animais, mas aos poucos a ideia que estava embutida foi sendo, por assim dizer, extraída de dentro daquela síntese confusa e se expressando formalmente com a doutrina dos direitos dos animais. Essa doutrina, hoje, ela é amplamente aceita. Mesmo pessoas que não a aceitam formalmente, compartilham alguma coisa dela. Né? Então, a ideia, por exemplo, de que todas as civilizações anteriores foram cruéis para os animais e de que nós, pela primeira vez, né, somos tocados pelos sofrimentos, né, de um cachorro, de um leão ferido, etc., etc. Essa ideia ainda é muito comum hoje em dia. Mas, se dizer, a ética ecológica que nos chegava nas décadas de 60 e 70 era uma síntese confusa, a própria ideia de ética dos animais, tal como hoje, de direitos dos animais, tal como hoje aparece, por exemplo, na obra do Peter Singer, ela é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa assim, que quando você analisa, você vê que tem coisas ali incompreensíveis. Então, em parte, esta ética se inspira em motivos budistas, quer dizer, a simpatia ou a compaixão não só pelos seres humanos, mas por todos os seres vivos. Porém, nós vemos que essa compaixão e essa simpatia não são igualmente distribuídas. Por exemplo, pessoas que são contra, né, caçar, digamos, ou raposas ou leopardos usando cachorros, não são contra caçar ratos usando gatos. Né? Do mesmo modo, a simpatia tem os seus limites. Tá certo? Ninguém simpatiza, vamos dizer, com uma aranha, tá certo? Ou mesmo uma cobra, na mesma medida em que simpatiza com um cachorro ou até com um leão. Se nós descermos um pouco mais na escala, nós veremos que você ter
se você deve ter sentimentos até para com insetos, você deveria ter também com bactérias e vírus, tá certo? Que, no entanto, né, os nossos antibióticos liquidam assim em escala de macrogenocídio. Né? Para você curar uma simples gripe, você faz uma devastação nessas criaturas de Deus. Se todos são, a expressão criatura de Deus aparece com uma frequência extraordinária, tá certo? Então, por que não deveríamos ter piedade também, né, das bactérias que, em geral, não nos fazem mal, elas só nos fazem em certas circunstâncias, tá certo? Então, podemos também puxar daí um raciocínio inculpatório que diz, bom, as bactérias em si não nos fazem mal, só nos fazem quando nós cometemos algum erro, alguma imprudência, ou seja, nós violamos o equilíbrio da natureza e, portanto, nos tornamos doentes. Na década de 60 e 70, também se espalhou nesse sentido um novo tipo de ética médica, em que a doença era definida como um desequilíbrio, uma desarmonia com as leis da natureza, tá certo? E, portanto, se você ficava doente é porque havia algo de errado em você, tá certo? Então, ficar doente era o sinal de algum delito, algum pecado mal confessado. Isso se disseminou de uma maneira extraordinária. É difícil arrumar documentação disso. Ela existe, mas justamente ela é tão vasta que é difícil você juntar. Mas a ideia de que o ser humano era apenas um animal entre outros, que deveria conviver democraticamente com eles, essa ideia aos poucos foi se transformando na ideia de que o homem está abaixo dos animais, porque eles vivem na harmonia da natureza, eles conservam o equilíbrio ecológico que nós rompemos. Tá certo? Então, todas as doenças, em última análise, seriam atribuíveis, tá certo, ao desequilíbrio ecológico criado pelo homem. Nesse sentido, né, houve uma infinidade de autores que viam a presença do ser humano na Terra como se fosse uma espécie de câncer ou vírus. Tá certo? Nós estávamos contra a natureza, nós éramos os inimigos da harmonia cósmica e, portanto, havia algo de intrinsecamente errado na condição humana. Então, quer dizer que de rei da criação, o homem se transformou no bandido da história. Tá certo? Então, todas essas ideias elas vieram juntas, e formando, vamos dizer, um amálgama que, parênteses, não foi espontâneo de maneira alguma. Vocês não podem esquecer que toda esta ideologia ecológica, ideologia do equilíbrio da natureza, etc., etc., tudo isto veio de entidades internacionais muitíssimo poderosas, como o Clube de Roma, a ONU, etc., etc., havendo, portanto, então, campanhas com financiamento bilionário para que essas ideias se espalhassem pelo mundo, não sendo de espantar que a população inerme as receba como se fosse palavra de evangelho. Primeiro, por não ter condição, o cidadão comum não tem condição, vamos dizer, de abarcar a transformação ideológica de escala mundial e entender o que está acontecendo, então não podendo se orientar no meio, ele simplesmente segue o que lhe parece ser a opinião da maioria, embora muitas vezes não seja. Tá certo? Então, já dizia Aristóteles que a diferença entre a retórica e a erística consiste em que a retórica raciocina a partir de premissas que são comumente admitidas, premissas que são de domínio público ou crença geral, e que a erística consiste em raciocinar a partir de premissas que só parecem ser de crença geral ou domínio público, quando na verdade não o são. Então você vê que isso aí é uma coisa, vamos dizer, característica de todo esse tipo de argumentação. Sempre se toma como se fosse de aceitação geral aquilo que se pretende tornar de aceitação geral. Tá certo? Então, é uma espécie de blefe. E o blefe, em geral, funciona.